outra noite brilhante. Aproveitem esse momento, façam as suas perguntas, interajam. Lembrem-se, gente, esse é um momento em que nós trocamos experiências. E o nosso palestrante de hoje, ele vai nos trazer muitas informações pertinentes ao mercado financeiro, e é muito legal que vocês explanem as suas dúvidas, as suas ideias a respeito do assunto. Então, vamos para o nosso evento. Hoje teremos o professor Rafael Carvalho como mediador, né? E vai apresentar o nosso palestrante. E desejo a todos uma excelente noite. E depois voltamos, né, para o beijo final, né? Como a gente diz, para aquele abraço final, tá? Bom evento, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Matheus, muito obrigada por palestrante, né? Já estou antecipando os meus agradecimentos. Já passei na frente do professor Rafael. Desculpa, professor Rafael, mas vamos lá. A FAPAR, o curso de Ciências Contábeis e Gestão de RH, agradece muito o empenho da equipe, né, de professores e dos nossos convidados palestrantes. Muito obrigada, pessoal. É com você, professor Rafael. Obrigado, professor Cibele. Obrigado a todos que já estão aí assistindo, né? É com muita alegria que a gente media esse segundo dia aqui do nosso evento, né? Gestão e Negócios, do curso de Contabilidade e do curso de Gestão em RH da FAPAR, né? E um agradecimento especial ao Matheus Poli, né, nosso palestrante de hoje, né? Um cliente, um amigo, né? Que disponibilizou aí uma brecha na agenda dele para nos trazer essas informações aí sobre o Pix, sistema de pagamento, sobre o mercado financeiro, né? Uma breve apresentação aqui do Matheus Poli. Ele é PMO, Project Manager Officer, da Bit Capital, né? É uma empresa, uma startup do mercado financeiro, né? Ele já foi gerente de tecnologia de informação de empresas no sistema financeiro, desenvolvedor e arquiteto de software, um apaixonado por administração, gestão de projetos, gestão, né? Em outras conversas, o que ele mais gosta de fazer aí é questão de gestão, compreender processos, dinâmicas de trabalho, né? A formação dele, ele tem MBA em gestão de projetos com foco em tecnologia de informação, né? Então, Matheus, muito obrigado por você ter aceito o meu convite para estar aqui palestrando para nós esta noite, né? E você está com a palavra. Obrigado, professor. Obrigado, Beli, todo mundo que está aqui presente. Estão me ouvindo bem aí? Super bem. Beleza. Bem, o Rafael me apresentou. Hoje eu sou o PMO da Bit Capital. A Bit Capital é uma startup que ontem à noite foi comprada pelas lojas americanas e pela AMI Digital. Então a gente está meio em festa aqui, está meio atordoado com essa mudança. A Bit Capital é pouco conhecida no mercado porque ela atende somente empresas, né? Então ela não atende consumidor final, a gente chama de B2B. Então a Bit Capital ela oferece para o mercado uma plataforma de Open Banking, oferece Banking as a Service, oferece Software as a Service, ou seja, bancos que tenham licenças bancárias do Banco Central para operar, mas não tenham software, eles se conectam com a Bit Capital, e a Bit Capital, o sistema dela funciona como um banco para essas empresas. Ou empresas que querem emular um banco. Por exemplo, eu estava contando uma empresa que eu já fui gestor, que queria dar bancarização para produtores rurais, mas não tinha uma licença bancária. Então, você vem até a Bit Capital emula um banco para você com a licença da Bit Capital. Esses são os dois produtos da empresa, né? Eu sou consultor da empresa há 1 ano e estou aqui há 4 meses, 100% do tempo, né? E a gente, na conversa com o Rafael, falando sobre Pix, sobre a segurança
do sistema e o quanto eu admirei que o Banco Central fez, o Rafael também veio com dúvidas que o mercado em geral vem falar comigo, que é sobre segurança desse processo, se isso é seguro, como é que isso funciona. E eu fico meio surpreso, porque são 10 anos trabalhando com o Bacen. Se vocês quiserem, desculpa, se vocês quiserem entrar aqui no meu LinkedIn, tá meu currículo inteiro aí, tudo que eu já fiz. Trabalhei com a Visa, então depois no final a gente conversa sobre isso. Então, o foco dessa apresentação é mostrar como funciona o sistema de pagamentos brasileiro, o SPB em geral. Lógico, não entrando em detalhes, estou entendendo que eu falo para pessoas que nem precisam saber dos detalhes mais sórdidos desse negócio. Não vou entrar em câmera de pagamento, não vou entrar em comp ou câmbio, mas falar como funciona uma TED, como é que isso se conecta sistemicamente, de uma maneira, espero que bem clara, e depois para entender, depois disso, entender como é que o Pix funciona e que não tem nenhum segredo, tá? E aonde pode ocorrer fraude, como ocorre fraude em qualquer processo. Vamos lá, então. Entendendo, opa, cadê a apresentação aqui? Beleza, como é que funciona o SPB, né? O SPB é o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Essa é a sigla, né? O SPB ele começou a operar, acho que no ano 2000, né? Eu participo desde 2010 do SPB, então tenho algum conhecimento aí. Vamos entrar aqui. Beleza? Como é que funciona o sistema de transferência de reservas, né? Isso eu dar uma conversada com vocês. Então, consideramos que temos 2 bancos aqui. Esses bancos cada um tem o seu cliente, e o seu cliente se conecta com o banco. Vou considerar aqui que se conecta através de um app e através da internet. O app está no seu celular aí, usando a internet. Ou seja, esses bancos eles não podem falar entre eles, eles não podem trocar reservas entre eles. Para isso, né, o nosso querido Banco Central desenvolveu o SISBACEN e através do STR. Só que, para se conectar nesse sistema, o Banco Central exige que haja uma rede específica, que é a rede do Sistema Financeiro Nacional. Ela não é a internet, ela é uma rede computacional com protocolos próprios. Ela é, lógico, virtualmente impossível de se invadir. Para você invadir a ESFN, você teria que entrar lá e conectar o seu cabo lá. Então, para os bancos entrarem e se conectarem à RSFN, eles têm que ter provedores específicos. A RTM é uma, a Telmex é outra, existem alguns provedores específicos, né? A gente usa aqui na BitCapital, a gente usa a RTM, até onde eu sei, né? Se não estiver enganado. Então, são conectores específicos que super seguros, que têm protocolos fortíssimos. Se ocorrer alguma fraude no sistema, a fraude acontece entre o seu banco e o seu celular e você. Daqui para dentro a coisa não tem histórico de fraude nesse processo. Então, como é que se cria uma conta no SPB, uma conta de pagamento? Então, considerando que nós temos 3 bancos, nós temos a RSFN, o sistema de transferência de reservas do Banco Central, ou seja, está todo mundo conectado, os clientes estão lá conectados a esses bancos, então, considerando que cada cliente tem uma conta criada num banco, ou seja, uma ou mais contas, eu posso ter uma conta, 2, 3 contas dentro do banco, isso é na contabilidade do banco mesmo, no sistema dele, ou seja, os bancos têm N contas, tem N contas nos bancos, mas para o Banco Central isso não importa, ele não importa quais são as carteiras que tem dentro de cada banco, para ele tem uma conta por banco, é assim que funciona, não sei se estou falando uma novidade para vocês, mas isso é importante para a gente seguir. O Banco Central não enxerga as suas contas unitárias. Existem, lógico, outros detalhes que eu não vou entrar aqui, que o Banco Central exige reportes dos bancos com os nomes das pessoas, com as transações. Isso acontece no final do mês, no fim do dia, dependendo do processo, mas, de cara, o Banco Central só tem a informação de qual é o montante total de cada banco no sistema, no STR, no Sistema de Transferência de Reservas. Então, fazer uma simulação aqui, como é que funciona uma TED, né? Então, o sujeito lá em cima resolve fazer uma transferência para a moça aqui, resolveu fazer a transferência para a moça, ele conversou com ela, pegou os dados dela, então ele informa para o banco, através do código do banco, da agência da conta e do documento, né, o CPF da pessoa. O banco entende isso, pega essa informação, debita a conta do cliente e manda uma mensagem STR, que chama, inclusive, para o Banco Central. O Banco Central pega essa mensagem fala a agência e conta origem e a agência e conta destino. O Banco Central ignora isso, só vê o banco destino, fala ok, manda para o banco destino recebeu, falou, opa, é aqui,
acredita, ele vê qual é a conta, acredita e informa lá a pessoa. Esse é o processo de uma TED. Não sei se vocês sabiam que é dessa forma. E no final do dia, depois de milhares de TEDs, acontece a transferência líquida, né? O quanto você pode... o Banco Central, o Banco A pode transferir 500 mil para o Banco B e o Banco B devolve 400 mil. No final, o Banco Central fala, tá bom, só tenho que transferir 100 mil. Ele só faz o net, aqui é o líquido. Essa transferência no fim do dia. Por isso é que tem aqueles horários de fechamento das TEDs lá, que o pessoal fala, pô, até 5 horas, porque 5 horas o Banco Central fecha o processo e faz as transferências da liquidez dessas reservas. Esse processo, até uns spoilers para quem não sabe, ele não tem custo nenhum, ele é o custo dessa transferência toda, tecnicamente falando, é o mesmo custo que você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Se o seu banco cobra uma TED, ele cobra porque ele quer, para dar a receita para ele, porque o processo realmente não tem custo. Tem o custo de conexão com a senha, lógico, de toda essa infraestrutura, mas a mensagem em si é irrelevante. Quando o banco B aqui recebe a TED, se esse cara aqui mandou a agência errado, o CPF errado, enfim, chegou nesse banco, ele tem até 1 hora para dizer que essa conta não foi encontrada, não é aqui, por exemplo. Se passar de 1 hora, ele vai pagar uma bela multa. Então, as multas são bem pesadas para quem não faz, para quem não devolve em horário certo. O Banco Central exige, esqueci de dizer para vocês, que essa conexão aqui esteja aberta sempre, que você tenha, lógico, processo de disaster recovery, processos de redundância. Se você ficar mais de 30 minutos desconectado do Banco Central, ele vai cortar a sua licença bancária. O banco vai ser fechado. Então, ele exige que a conexão seja muito bem, a infraestrutura seja muito bem realizada. Ficou claro até aqui? Então, uma dúvida? Naquele papo que a gente estava batendo, né? Realmente, como aqui é simples a questão do TED para o Banco Central em relação aos bancos, né? E como é uma verdadeira máquina de caça-níquel isso para eles, né, Matheus? Porque o custo de TED para eles é irrisório, né? Então, eles cobrarem esse serviço dos usuários é realmente uma forma de captação mesmo, né? Violenta. Exato. Existem os preços, lógico, de você contratar um provedor específico para RSFN, o link da internet, a licença do Banco Central mensal, mas isso deve, somado, vou chutar aqui, uns 50 mil reais por mês. Não é nada perto do volume diário de TEDs que acontecem. Tem banco, o meu cobra 18 reais por uma TED. É absurdo, né? Absurdo. Então, no outro banco, né? Não a BitCapital, o Santander, por exemplo, que cobra 18 reais, é muito grande o valor. E aí, seguindo aqui, agora fala de uma transferência interbancária, que a gente chama, né? Ou seja, sujeito A, quer transferir dinheiro para o sujeito B e os dois estão dentro do mesmo banco. Então, ele entra no celular dele, né, o Internet Bank, enfim, e pede a transferência, informando o banco a agência de conta. O banco dele entende que é o mesmo da instituição, ele debita uma conta e acredita a outra no livro caixa dele lá e informa o cara. E o Banco Central nunca é envolvido nisso, tá? É por isso mesmo que as transferências interbancárias não custam nada para o banco. Ainda bem. Eles não cobram da gente. Depende, né? Tem bancos que cobram dependendo do número X, tem um número X no teu pacote de mensal, e daí depois disso eles cobram, sim, uma pequena taxa. Até da interbancária? Oi? Até das interbancárias? Exatamente. Eu utilizo o Itaú, e no meu pacote de tarifa, a partir de 6 interbancárias, eu pago uma taxa. Eu não vou expressar minha opinião, porque esse vídeo pode ser publicado. Não vou expressar minha opinião, porque esse vídeo pode ser publicado. Então, tudo bem. Não vamos falar de banco para banco, né? Não vamos fazer propaganda aqui. Não, e aproveitando, eu fiquei bem feliz e sou bem grata pela palestra, porque eu estou estudando CPA 10 e tem essa e consta bastante conteúdo. Sim. Bacana. Minha esposa é certificada na CPA 10 e 20, né? Então eu sei o que você está passando aí.
Vamos só... Esse aqui, como eu falei, é uma pincelada muito em cima do como funciona o sistema bancário, gente, porque dentro da RSFN, do SPB, como eu falei, existem as câmaras de pagamento, de boletos, de cartões, a gente pode entrar no final e a gente criar uma apresentação juntos aqui, se tiver tempo, que eu acho bem legal, falar do sistema de cartões, por exemplo, e do sistema de boletos, como é que funciona. É totalmente diferente disso aqui, tá? É a câmara de pagamentos, não é isso. Isso aqui é só bem o STR. Porque agora, vocês entenderam isso aqui como funciona, eu vou falar do Pix. Vocês vão ver que não é tão absurdo a diferença. De novo, só para repetir, veja, todo o cadastro do cliente está aqui dentro, todas as contas unitárias dos clientes estão dentro da sua agência bancária, né, do seu sistema bancário. O Banco Central realmente recebe reportes, recebe, no final do dia, esses cadastros, o cadastro central, o CCS do Banco Central, recebe reportes de transação, essas DMOF, nem sei se a DMOF existe ainda, faz 10 anos que eu fiz DMOF lá para trás, que é a Declaração de Movimentação Financeira. Mas nesse processo ESIS, aqui como eu acabei de apresentar, o Banco Central não vê ninguém na história, ele simplesmente vê um banco falando com outro. Tá? E aí, falando em PIX, né, foi inventado o sistema de pagamentos instantâneos. O legal do PIX, assim, a primeira coisa é falar do SLA, do nível de serviço, Service Level Agreement. Ou seja, o Banco Central exige que uma transação do PIX ocorra em 4 segundos, que é muito legal. Porque o Pix vem para fazer pagamentos instantâneos, ou seja, você pensa o sujeito lá na fila do caixa fazendo uma compra, fazendo um pagamento de um almoço, então é uma fila enorme. Ele não pode esperar uma TED acontecer. Ele tem que ser instantâneo na mesma velocidade que um cartão autoriza a sua conta. Vamos lá. Ou seja, vocês já viram como funciona isso aqui, ou seja, no sistema da RSFN tem o SPB tem as suas contas de pagamento, suas contas do STR, para cada banco. E aí o Bacen inventou de criar uma conta chamada SPI, é uma conta à parte. Eu confesso que ainda não entendi o motivo real por que criar uma conta à parte. Quando acontece uma transferência do Pix, é da SPI que é mudada e não do SPB. Ok, detalhe, simplesmente um detalhe, tá? Tudo funciona como estava antes. Os bancos que querem entrar no Pix, né, como participantes diretos ou indiretos, é um detalhe que eu não vou entrar agora, mas todo mundo, você quer operar com o Pix, banco A, beleza, eu crio uma conta SPI para ele. O banco B quer usar o Pix, conta de SPI. E o banco C também, lembrando que o Banco Central tem datas específicas para você entrar no Pix. Então, se um banco não entrou no Pix na primeira rodada, que foi agora, dia 16 de novembro, só em janeiro que ele vai poder entrar nesse jogo. Tá? Alguns bancos ficaram de fora, que não conseguiram cumprir o prazo. A nossa empresa, a Bit Capital, com muitos louros, conseguiu entrar e uma das primeiras transações foram as nossas. Então, uma mudança específica que o Bacen fez nessa história, que é um detalhezinho técnico muito específico do Pix, é o tal do cadastro de dados. Esse detalhe é muito chato de entender. O Banco Central criou uma estrutura chamada DICT, que é o Diretório de Indicadores de Contas Transacionais. Então, esquece esse nome aqui. No fundo, é um cadastro de chaves, tá? Então, o indivíduo A tem a sua conta no seu banco e ele quer cadastrar chaves. Mas o que é uma chave? Sei lá, ele quer dizer que sempre que for falar de Pix, esse CPF dele se relaciona a essa conta, ou um celular se relaciona a essa conta, um e-mail, ou uma EVP, que é o endereço virtual de pagamento, que é uma chave, um monte de número e letra aleatório lá, é uma hash que a gente fala. E você pode cadastrar até 5 chaves, só não pode repetir o CPF, por questões óbvias, né? Pode ter 2 celulares na mesma conta. Se você tiver 3, 4 contas, cada uma com um celular, não pode ter o mesmo celular em 2 contas. E então as pessoas cadastram essas chaves no tal do DICT que fica dentro do Banco Central. Então, veja, quando um sujeito quer abrir uma conta e quer usar o Pix, ele fala, o meu celular fala com essa conta. E aí o banco diz para o Bacen, cadastra aqui, eu sou o banco A, sou a Bit Capital, sou a Bit Capital e tenho esse celular do Matheus. Esse celular é da Bit Capital, não é de uma conta, é da Bit Capital. E esse outro celular é do Itaú, por exemplo. Tá? Cada um cadastra as suas chaves, o seu jogo de chaves lá no DICT. Cadastra do seu lado também, para não perder isso. Aí, tá claro, gente, como é que funciona esse DICT? É só um cadastro de chaves e bancos. Não tem o nome da pessoa, não tem endereço, não tem nada. É só a chave a qual banco ela responde. E aí, vamos fazer uma transferência no Pix lá. Como é que funciona o processo, né?
Bem, de novo lá, o sujeito A quer transferir dinheiro para o sujeito B, ele conversa com a pessoa, fala, cara, me dá aí algum dado. Qual é a chave da sua conta? A chave da minha conta é o meu e-mail mateus@gmail.com. Veja que a pessoa aqui não tem que transferir o banco, a agência, o número da conta, ela fala simplesmente um dado muito mais humano no negócio. É muito mais amigável, né? Passo o meu e-mail, ou passo meu celular. Cara, meu celular está cadastrado como chave da minha conta. E aí essa pessoa passou para esse cara, né? Essa menina passou para esse cara aqui, esse cara foi no internet banking dele e falou, cara, transfere dinheiro direto para este Pix neste e-mail. O banco, beleza, tira o dinheiro e manda uma mensagem, né, empacotando essa conversa para o Bacen, para o SPI, e o DICT identifica a origem e destino, que está empacotado nessa mensagem, e já faz, aí diferente da TED, faz instantaneamente a transferência de uma conta para outra conta de liquidação lá do SPI. Diferente da TED, que é no final do dia, aquela transferência líquida, aqui é instantaneamente. Aí, lógico, o sistema do Pix devolve para o banco destino, o banco destino acredita a conta correta e dá uma notificação para a pessoa. Esse fluxo de banco até banco, ele tem que ocorrer, acho que, se não me engano, eu perdi aqui, mas acho que é até 10 segundos, mas, em geral, as nossas aqui na BitCap estavam acontecendo em 2 segundos, né, essa conexão do banco A para o banco B. O que demora, realmente, é a rede telefônica. Então, você manda a notificação, ela pode demorar até 20 segundos para acontecer, a gente viu umas médias assim, o processo total. Desde apertar o botão no app da origem até chegar a notificação para o destino. O que, frente a uma TED, é impressionante a velocidade, né? Este é o processo. Você vê assim, de novo, a conexão vermelha aqui, a conexão super segura lá dos provedores de conexão à RSFN. Se houver fraude nesse processo, ele é do banco até a pessoa, até o cliente final. Aqui dentro você vai ter que entrar, tipo Missão Impossível, MacGyver, sei lá, vocês têm idade para lembrar quem é o MacGyver, você tem que entrar aqui e invadir o sistema fisicamente. Não é possível fazer isso de outra forma. Então as fraudes acontecem na ponta do sistema. Da mesma maneira que aconteceriam, por exemplo, no TED. Segurança é idêntica. A diferença é que ela é bem mais amigável agora, né? E depois, além disso, eu tenho a questão dos QR Codes. Os QR Codes, né? É o Quick Response Code. Vocês devem estar falando. Matheus, só que o Ricardo mandou uma pergunta. Qual seria o limite de valor para o envio através do Pix? Tem algum limite? Como é que está funcionando isso, né? Agora não tem limite dentro do Bacen. Não tem limite. Os limites são se os bancos determinarem limites, tá? Então, se o banco determinar o limite para o cliente dele, o cliente pode fazer um Pix até tal valor, mas para o sistema não tem limite. Para o Bacen não tem limite esse valor. Igual uma TED. Se passar R$1 milhão, vai passar R$1 milhão, se tiver na conta de liquidação aqui. Né? E é assim, um sistema pré-pago. O que tiver lá vai acontecer. Mais uma dúvida? Eu não enxergo onde acontece. Só essa aqui, por enquanto. Pessoal, podem mandar suas perguntas, tá? Que conforme o Matheus for falando ali, a gente vai... eu até tenho uma pergunta, mas eu estava esperando o final da explicação, porque eu queria saber o que os bancos estão ganhando com isso, para ter tanta divulgação, e se eles não estão cobrando taxa, que nem o TED, DOC. Cara, pergunta capciosa, né? A Rafaela é capciosa. Eu vou entrar na seara, por exemplo, de cartões, né? O universo de cartões, veja, nós temos... Nossa, aí não está na apresentação aqui. O universo de cartões funciona da seguinte forma. Existem outros players no universo de cartões. Existe a adquirência, que são, na prática, as maquininhas e as caixas eletrônicos. A adquirência, Cielo é uma adquirente, Stone é outra adquirente. Até o termo, né? Faz a adquirência da mensagem. Existem os emissores de cartão, ou seja, tem que emitir um cartão, você tem que entrar em contato com o sistema, né, a indústria de cartões de pagamento, que é o PCI, que é formado pela Visa, Mastercard, pela Diners Club, acho que é mais duas lá. E tem que seguir os protocolos dessas empresas. Tem que imprimir o cartão, que é até o processo, o termo em inglês é embossing. Você tem que imprimir o cartão, você tem que controlar chaves. É muito caro esse processo. O Pix, ele barateia tudo para os bancos.
Ele barateia tudo pro merchant, ou seja, pro comerciante. Ele barateia envio, impressão de cartão, correio. Pensa que esse processo ficou absurdamente barato agora com o Pix, tá? Eu acho que, de cara, é isso que está acontecendo. E também tem uma força enorme do Banco Central exigindo que os caras façam propaganda e todo mundo quer ser o primeiro. Porque o universo de inovação é um baita chamariz. Você vê até que como chama? O Santander inventou... É um termo para eles lá, se não me engano, é SX, né? Cartão SX, né? Um troço assim? Exatamente. Inventou um misto de cartão com Pix, sei lá, fez uma maluquice lá. Ou seja, mas, de cara, você vê que... Você já para de falar com um monte de player. Os bancos simplificam todo o processo deles. Isso é muito bacana. Agora, se vai ter taxa em cima, se o Banco Central, sei lá, o Paulo Guedes vai acordar amanhã com vontade de colocar um CPMF em cima, com certeza, cara, com certeza. Mas, veja, as taxas de cartões chegam até 5%. Ou seja, o comerciante que vende um produto a R$100, ele chega, em alguns casos, a ter que receber só 95 pelo produto que ele vendeu. 5% vai ser rachado entre o adquirente, o emissor, impostos. Entendeu como é que é o processo? Mas mesmo assim, né? Porque hoje, se um comerciante for utilizar, ontem eu estava conversando isso até aqui na minha casa, como que um comerciante pequeno, ou até mesmo os grandes, eles vão utilizar o Pix no caixa de supermercado, por exemplo, vai ter que ser desenvolvido um outro sistema para identificar os pagamentos na hora? Isso, vamos chegar agora lá. Vamos chegar nesse momento que é o QR Code. Vou explicar para você. O QR Code, no fundo, o QR Code é a forma física de uma mensagem, tá? A forma gráfica de uma mensagem. Esse aqui é o meu EVP, tá? Da minha conta. E esse QR Code que está na tela é da minha conta. Se vocês tiverem um celular com o Pix, se quiser transferir dinheiro para mim, pode transferir nesse cara aqui, vai cair na minha conta da AME. Né? A BitCapital, como eu falei lá, foi comprada pela AME agora. Então, nós estamos trabalhando juntos. Esse cara aqui é de uma conta AME, referente a esse EVP aqui. Então, eu não preciso transferir para você a minha agência e conta, nem meu telefone, eu quero ficar anônimo. Cara, transfere para essa hash gigante aqui, pronto. Ou transfere para o meu QR Code. Deixa eu explicar agora sobre QR Codes. O QR Code ele é gerado a partir da sua conta, ou seja, é uma forma gráfica da minha conta. Eu posso imprimir isso, colocar na parede, alguém lê e transfere o dinheiro para aquele QR Code, ou ele tem, isso a gente chama de QR Code estático. Ou ele pode ser um QR Code dinâmico, onde eu falo, esse QR Code é referente a um pagamento único de R$100. Você vai ler o QR Code e fala R$100, eu quero pagar 112, eu falo, não aceito. Ou seja, eu posso ser por um pagamento específico ou ser um QR Code estático lá. E no QR Code dinâmico, eu posso colocar também que ele é válido até tal dia, que a partir de tal dia ele tem juros. Você está vendo que ele está substituindo o boleto nesse universo. Entende? Quero dizer, se tem um pagamento para mim fazer, você paga até semana que vem, até o dia 20, então, está aqui o QR Code dinâmico, tem validade até o dia 20, se você não pagar até dia 20, e até tal dia você tem que pedir para mim outro que ele fica inválido, então se você não pagar depois de um mês. Ou seja, eu peguei todo o sistema de boletos também e substituí pelo QR Code. Tá? Eu vou fazer uma transferência usando o QR Code aqui no universo estático. Tá? Da mesma maneira lá, o cara lá de cima, o sujeito A quer transferir para a moça aqui do sistema B, e ao invés de ele perguntar qualquer coisa para ela vai lá e gera um QR Code na conta dela. Fala, cara, gera o QR Code da minha conta. Inclusive, ela pode gerar um QR Code para cada chave. A minha conta tem 5 chaves cadastradas. Como o QR Code é uma visualização daquilo, eu posso escolher a chave que eu quiser, e quando você lê, você vai conseguir ler a chave. Tá? E eu transfiro para o WhatsApp. Vou até transferir depois para o Rafael o meu QR Code para ele me dar o dinheiro aqui. Ou seja, eu transfiro a imagem mesmo, o JPG, cara. Transfiro está no celular dele, para o WhatsApp dele, ele pega o celular dele lá, na tela do computador, e lê aquele QR Code. Se esse QR Code for estático, ele vai ter que informar, quero passar R$100 para o banco, para esse QR Code. O banco identifica isso, faz o débito na conta, gera a mensagem, aí o caminho é o conhecido, né? Aí o DICT identifica a origem e destino, faz a transferência, responde para o banco acredita e faz a notificação para a pessoa lá. Esse é o universo de QR Code estático. QR Code estático, como eu falei, pode ser impresso, como eu falei aqui, ó, e colocado em cima do balcão
cada um para sua empresa, como você quiser. Ou ele vai ser usado, ele não tem imagem ainda, como eu falei. Então, você vai fazer um financiamento, ver um monte de boleto, não sei se ainda é usado esse tipo de pagamento, ou sei lá, de mensalidade de condomínio. Ao invés de vir um monte de boleto, vem um monte de QR Code, cada um com a sua data, cada um com o seu valor, tá? Esse é o universo dos QR Codes. Ficou alguma dúvida nesse processo? Então, acabando com o carnezão. A dívida continua. O pessoal continua A dívida devendo. continua. Acabou aquele carnê grosso que mandavam para casa de todo mundo. Exatamente. E além disso, os boletos, quando eles são gerados, eles são registrados na Câmara Interbancária de Pagamentos. Até o sacado e o cedente. E depois, quando você vai pagar, é feita uma verificação na Câmara Interbancária de Pagamentos se aquele boleto existe, se aquele boleto é você mesmo que vai pagar. Então, isso aí desaparece instantaneamente, porque o QR Code dinâmico ele pode também dizer, olha, é um QR Code dinâmico de uma transação que quem vai pagar aí vai ser o Rafael. Eu posso dizer assim. E se outra pessoa tentar pagar, e fala, não é o Rafael, não é a conta tal. Então, através desse método de QR Code para pagamento de boleto, isso ia conseguir que não acontecesse mais aquelas fraudes de boleto que acontecem? Exatamente. Porque eu posso gerar um QR Code dizendo a origem e o destino, de quem paga e quem recebe. Então, quando eu ler o QR Code, o meu app vai dizer se eu estou pagando para a pessoa certa. O universo de boletos é muito comum a fraude. Eu, por exemplo, invado uma conta, eu lembro assim, trabalhava antes da BitCapital, eu trabalhei na BPP, uma instituição de pagamento, a primeira instituição de pagamento do Brasil, junto com o Nubank e a Cielo. Eu fui um dos sócios da empresa. E lá tinha muita fraude de boleto no começo. O pessoal invadia uma conta, invadia uma conta, por exemplo, de outro banco, pegava seus documentos, aí entrava normalmente no nosso sistema, criava uma conta no nosso sistema, imprimia um cartão, o cara tinha um cartão e uma conta pré-pago. E ele emitia um boleto, por exemplo, de R$1.000. Ele mudava a cara do boleto, porque só a conta, o código de barras, né, já é permitido o pagamento, naqueles boletos antigamente, quando não existia o boleto registrado. E aí o cara cria uma conta, estou dizendo um modelo de fraude para você aqui. O cara cria uma conta lá no Mercado Livre que vende um PlayStation 5 a R$1.000. Pô, né, o PlayStation 5 a R$1.000, você vai correndo comprar aquilo lá, você gerar o boleto, você gera um boleto de R$1.000 e as pessoas pagam em massa esse boleto. N boletos, o mesmo boleto, e aí o cara pega o cartão e vai correndo no banco sacar o dinheiro lá. Aí nessa conta, esse processo. Você vê que esse universo de boletos já não funciona mais com o QR Code. Ele tem a origem e o destino, eu já leio lá o destino e falo, opa, não é o cara tal do Mercado Livre que eu estou pagando. É outra pessoa. Boa noite, Matheus. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Wagner. Tudo bom a todos aí? Eu tenho uma dúvida aqui. Eu estava lendo uma notícia que saiu que referente à transferência digital de pessoa física, inclusive o MEI, ele não paga nada, né? Será gratuito. Mas, assim, poderá haver algum tipo de cobrança caso seja feita uma transferência por telefone ou presencial? Eles podem cobrar alguma coisa? Não, isso depende de banco para banco. Igualzinho a TED, né? Pensando, o Bacen não há nenhum custo para o Bacen. Então, o Bacen não cobra por nenhuma transação do Pix. Quem vai cobrar é cada instituição de pagamento ou financeira. Eu perguntar o que eu acredito que vai acontecer, que vai custar principalmente para o comerciante. Como o comerciante paga hoje uma porcentagem do que ele vende para o adquirente, né, para a Cielo, para a Redcar, lá, ele vai também pagar para o banco para usar o Pix. Só que, e aí eu tenho uma certeza, assim, apostaria que a taxa do Pix vai ser bem menor desses comerciantes. Hoje já está acontecendo de graça. Estou fazendo Pix sem parar, estou usando massivamente. Inclusive, o Banco Central fez um presentaço para o banco. Ele implantou o Pix no dia 16 de novembro e no dia 27 de novembro foi a Black Friday. É para acabar mesmo, né? Ou seja, para testar nossos nervos. Foi aquela sexta-feira, foi fogo. Porque eu estava até estranhei, falando assim, mas se a pessoa física pode abrir, tá? E, inclusive quem tem MEI e tal, mas pode ser que se você for fazer uma transferência por telefone ou presencial, eles têm uma taxa para cobrar. Eu falei, mas não sabia que tinha essa taxa, não. Só se for o seu banco. Mas pro Bacen, tá. No caso, então vai variar de banco para banco. Exatamente.
Ah, Uma tá. questão que Obrigado. você abre, vou fazer um jabá aqui, você abre uma conta na AME Digital. Ô, Matheus, aproveitando que você está respondendo as perguntas aqui, eu tenho duas perguntas. Uma da Márcia, nossa professora aqui. Matheus, responsável pela TED, fica identificado no extrato de quem recebeu o crédito? Acho que ela está dizendo aqui do PIX, né? Do pagamento. Fica. Não, é igualzinho. É o mesmo processo da TED. A mesmíssima coisa que acontece numa TED acontece no PIX. Inclusive, logo no começo, ficou ao contrário. Ficou no extrato bancário de algumas instituições, não aparecia que era PIX. As pessoas achavam que tinham recebido uma TED, né? E depois que o pessoal saiu correndo, colocando, isso aqui é PIX na TED. Tem uma ideia como é que foram os primeiros dias. E o Hélio está aqui fazendo uma pergunta: seria o maior controle estatal sobre a movimentação ou criar um meio de controle sobre a conta corrente? Eu vou me identificar, né, como um libertário que eu sou. Eu odeio controle estatal. Quem não sabe, eu sou tesoureiro do Partido Libertários, né? Olha que conversa política. Sou contra o controle estatal, mas é o mesmo controle que a gente tem com a TED. Os mesmíssimos dados, a mesmíssima transparência que você tem fazendo uma TED, você tem fazendo um PIX. E o mesmíssimo controle que tem no universo de cartões. No final do mês, o Banco Central exige dos bancos toda a movimentação de todos os seus clientes. Então, do PIX é a mesma coisa. O controle estatal é idêntico, não é mais nem menos. Tá certo. Eram essas duas que eu tinha aqui. Eu acho que eu terminei a apresentação aqui. Daria para a gente, se quiser estender, falar sobre o universo de cartões, dá para a gente entrar em 1000 maluquices aqui. A noite é sua, o tempo é seu. Você que tem que me dizer aí o que você pode. Se tiverem qualquer outras dúvidas, pode mandar aqui, gente. Vamos discutindo esse processo. Eu tenho mais uma dúvida, então. Logo que foi liberado o cadastro do Pix, né? Eu, muito boca aberta, não entendi, não tinha informação de primeiro momento que o meu CPF seria para um cadastro em uma única instituição. E eu estou tendo muita dificuldade porque assim, daí a instituição que eu mais utilizo ficou com uma pior chave no meu ponto de vista. E eu estou tendo muita dificuldade para cancelar, fazer o cancelamento do cadastro da informação em um banco para cadastrar em outro. Sempre dá erro. Isso deve ser realmente problemas normais ou pode ser da instituição que fica meio que manipulando as informações? Não, até agora a gente tem visto, estou vendo de dentro das entranhas do monstro aqui, estou te falando, estou olhando dentro do sistema. Os problemas são os problemas de sistema mesmo, do começo, eles vão, tenho certeza que nas próximas semanas e meses vão acabar esses problemas, que, na verdade, o que você falou, vou voltar aqui na apresentação, volta lá. Volta desse rapaz aqui todo. Aqui. No cadastro de chaves, né? Então, imagina que você cadastrou seu celular em um banco e depois você abriu uma conta em outro banco. É bem o meu exemplo aqui. Eu tenho o Nubank, tenho aqui a AME, tenho até os concorrentes. Eu tenho conta em tudo que é startup, até para testar e fazer um benchmarking aqui. Então, eu cadastrei em um banco, no meu celular, e aí eu registrei essa chave de uma conta, e aí eu queria registrar em outra. Isso chama fluxo de reivindicação. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas ainda bem que você perguntou. Então, quando eu vou no banco B, eu estava no Nubank, cadastrei meu celular e fui na AME. Falei, não, quero que meu celular seja da AME. A AME conversa com o Nubank através do DICT aqui, através deste fluxo. O banco B fala, cara, estou exigindo esse celular. E aí o banco A tem obrigação de mandar no celular uma notificação falando, cara, a sua chave está sendo requisitada pelo outro banco. E se você não responder sim ou não em 7 dias, esse cara aqui perde a chave, vai para outro banco. Tá? Então, você tem quantos dias já está o seu problema aí? Então, eu não tinha conhecimento, eu acabei cancelando tudo, porque aconteceu o quê? Falando em nomes mais específicos. Foi a informação para minha conta da Caixa, pedindo para eu autorizar a transferência lá da minha chave, só que toda vez que eu ia lá confirmar, a informação dava erro. E diversas vezes durante o dia eu tentei, daí eu acabei indo lá e cadastrando uma chave que eu não gostaria no Itaú, por exemplo, que é a que eu mais utilizo.
Daí eu nem tentei de novo, porque eu disse, não sei se é recorrente por causa dos acessos, o que está acontecendo, eu não tentei de novo. Então eu posso tentar e se eu não conseguir, eu deixo, então até tantos dias vai acontecer automaticamente. Vai, se você confirmar neste banco, então, cara, esse cara tem a conta nos 2 bancos, né? Se ele pediu para o celular estar aqui, esse segundo banco, o banco B, falou para o DIC, o Bacen, falou, cara, essa chave agora é minha. O banco A tem 7 dias para confirmar ou negar. Se ele não falar nada, se ele não responder, ele vai perder a chave e vai para o banco B. Muito bom. Muito obrigada. Assim, uma dica, assim, até por sigilo, né? Você quer que eu transfira dinheiro para você e não quer transferir seu celular, você não quer passar seu e-mail, gera um EVP, gera esse endereço virtual de pagamento, que é ótimo, eu acho ele sensacional. Assim, você pode gerar um EVP para imprimir um QR Code e colocar na parede e pedir doação, e outro EVP você cria um segundo para a mesma conta para transferir para os amigos um QR Code. Entendeu? O EVP é legal para você ficar um pouco mais protegido. Assim. Apesar de que não vai rolar fraude, porque se você for no banco, ele vai ter que informar quem é o dono da conta. Então é muito bacana isso daí para você se proteger e ter várias opções de chave para se comunicar. Né? Eu gosto muito da ideia do EVP. Tinha uma sacada entendi. E na verdade é maravilhoso realmente esse novo método, né? Só que assim, como boa, tipo, normal, eu tô com o pé atrás, eu tava até o momento com o pé atrás pensando, tá, e o que vem depois? Mas como tu disse, né, ainda vamos esperar talvez uma CPMF, alguma coisa assim, né? Tô falando aqui, nossa, totalmente minha opinião, não tem nada disso, nada certo, pelo amor de Deus. Não, sim, eu entendi que foi só uma ideia, mas eu concordo que vai vir alguma coisa, porque tá muito bom assim, né? Exato, maravilha, exatamente. Transferindo dinheiro sem parar. Assim, falando um pouco sobre o Bacen, o pessoal tem, não sei, de tudo que é ruim no Brasil, o sistema bancário brasileiro é o mais moderno do planeta. Você tem que entender isso aí. Foi aquela nossa conversa, né? Aquela minha surpresa. Isso. Você pega um sistema americano, por exemplo, de pagamento, sistema dos Estados Unidos, por exemplo, dos Estados Unidos, que legal. Lá não tem um SPB, por exemplo, não tem um sistema que faça liquidação entre bancos. Então, os bancos regionais se conversam através de associações bancárias. Então, você faz uma TED de um lado dos Estados Unidos para o outro lado, cara, pode demorar muitos dias para chegar lá. Porque vai ter que existir um agente de liquidação. Em geral, quem faz isso são as bandeiras de cartão, ou seja, Visa, Mastercard. Inclusive, eles existem para fazer esse tipo de transferência de valores entre bancos em universos que não tem um banco central. O Banco Central brasileiro, para o bem ou para o mal, né, é o mais moderno e transfere isso instantaneamente, né, numa TED. Dentro do mesmo dia, o pessoal reclama, mas demora 1 ou 2 horas para a TED. Eu falo, cara, você não tem ideia como é fora do Brasil, cara. Você está no céu aqui. Né, isso aqui está maravilhoso. E agora, com o Pix, o Banco Central, inclusive, não inventou nada novo. Ele pegou o padrão chamado EMV, um padrão do universo de cartões, inclusive, do PCI, da indústria de cartões de pagamento. Esse padrão EMV chama Europay Mastercard Visa, criado pela própria Visa e Mastercard, esse padrão, e é o padrão que vai virar no mundo daqui a pouco. Tá? Então, o Brasil é pioneiro nisso daqui, achei muito legal. Então, mas voltando no que você falou, espera imposto que vai rolar. Vai ter sim. Eu tenho mais 2 perguntas aqui da Márcia. Então, pelo que eu entendi, as diferenças são, ao invés de informar os dados bancários, informa-se CPF celular e o valor transferido cai na conta de forma online. Assim, você pode escolher qual dessas chaves. Você pode ou mandar só o celular, ou mandar só o e-mail. Então, você entraria no seu app lá. Então, eu sei o telefone do Rafael. O Rafael fala, Matheus, manda pro meu telefone aí uns R$100 para mim. Eu vou no meu app do meu banco, da AME, e falo, cara, eu quero transferir Pix. Eu entro lá no padrão Pix. Para onde você quer mandar? Tem um QR Code? Não tenho. Eu tenho essa chave. Qual chave? O celular. E esse celular aqui. O celular do professor Rafael. Quanto? R$100. Beleza, já está transferido. Cara. Na hora, cai o dinheiro. Ele pergunta, inclusive, ele devolve. É do Rafael, né? Ele falou, sim, do Rafael. Manda lá. Ou seja, eu posso escolher ou o celular, ou o e-mail, ou a chave EVP, ou o CPF. Então, por isso que é legal. Eu não quero transferir meu celular, não é meu, é uma pessoa desconhecida. Só porque um EVP, cara. Então, um EVP, ele tá... Transfere para esse EVP aqui.
E o mais legal e interessante também, que não sei se todo mundo já está utilizando, né? Mas ficou muito bacana porque nos finais de semana tu consegue transferir de instituição para instituição sem problemas nenhum, né? Tudo acontece na hora também. E a propaganda foi tão grande, gente, que a minha mãe é meio de tecnologia. Desses dias a gente foi fazer uma transferência para ela disse: peraí, vamos testar o Pix que eu quero ver como funciona. Eu fiquei incrédulo, cara. Eu comecei a usar, não é possível que já aconteceu, cara. Eu mandei, né, da AMI para o Nubank para a AMI, não é possível que a coisa já aconteceu. Falei, não é possível, vamos dar outro valor. Eu estava mandando 1 centavo para cá, para lá, para testar. Agora vou mandar um valor diferente, ver se eu não estou vendo um fantasma aqui na máquina. É muito legal, muito rápido. Estou bem feliz com esse processo. Então, de novo, assim, a gente está bem pioneiro no mercado. Pode acreditar. Se tem uma coisa para ter orgulho no Brasil, de novo, para o bem ou para o mal, né? É o Banco Central. O professor Osney pergunta aqui quais são os pontos fracos do Pix, Matheus. Os pontos fracos do Pix são a própria conexão, o seu celular ser invadido. Veja, quando a gente criou a BPP, isso em 2012, era Brasil Pré-Pagos na época, a gente tinha cada cartão pré-pago dentro da sua conta era uma conta à parte. Veja bem, então eu tinha uma conta corrente, entre aspas, uma conta de pagamento e um cartão pré-pago. Eram 2 contas. Então, se eu saísse na rua com o meu cartão, eu tinha que transferir dinheiro para aquela conta. Então, estava zerado o meu cartão, eu tinha R$1.000 na conta. Eu queria ir na padaria, eu transferia, sei lá, R$50 para o cartão e ia lá. Inclusive, tem até aqui na minha tela, vocês estão vendo aqui, é um relógio. Esse é um relógio lançado por nós, junto nas Olimpíadas, é um relógio de pagamento, tem um cartão. Eu passo na maquininha lá no NFC, ele é um cartão, esse relógio do pessoal aqui. A gente lançou junto com a Visa. Então, esse relógio, por exemplo, eu transferi o dinheiro virtualmente, lá na processadora, não no relógio, né? No miniaturizo o dinheiro e coloco aqui. Eu tinha a minha conta corrente, transferia o dinheiro para a conta do relógio e saía com o relógio na rua e transferia. Com o Pix, seria legal fazer uma coisa dessa, sabe? Seria legal se tivesse uma conta à parte para o Pix. Para você não ser fraude, para você ninguém invadir o seu celular e limpar a sua conta. Por exemplo, se eu fosse algum banco que tivesse que desenvolver isso, eu faria dessa forma. Mas o ponto, de novo, por que isso que eu estou dizendo tudo isso? Porque o ponto fraco do sistema são os bancos e os seus celulares e as pessoas. O processo da linha vermelha para dentro ele é totalmente seguro. Então, esse é o ponto fraco do negócio, né? Questão de segurança. Tá? Não sei se foi essa pergunta nesse sentido mesmo. Né? A Márcia ainda pergunta aqui se o Pix trabalha com recebimentos e pagamentos internacionais. Não, ainda não. Ainda não. E esse pode ser que mantenha viva a adquirência em alguns lugares. Então, um estrangeiro que vier para o Brasil com seu cartão, ele vai ter que passar alguma maquininha. Você não pode... Ele não vai ter como usar Pix aqui e você não tem como usar Pix lá fora. Então, se quer viajar para fora do país, tem que emitir um cartão com cross-border permitido para você conseguir usar lá fora do país. E o Marcos diz aqui que as próprias pessoas farão a divulgação do Pix. A partir do momento que o consumidor usa, ele realmente vai ser o maior boca a boca do incentivador, né? Exatamente, né? Imagina que é uma sacada muito grande. Você tem no seu bolso, você tem a maior calculadora de todas, processamento enorme. Qualquer celular, pior que seja, no seu bolso hoje, ele tem 1000 vezes mais processamento do que a nave que foi para a Lua. Então você tem no seu bolso, você tem o seu cartão, dentro do seu celular tem o seu cartão, o seu adquirente, tem tudo aqui dentro. Então o Pix ele melhora demais a vida das pessoas. Né, ele facilita demais o nosso trabalho diário de transferência de dinheiro, porque eu não preciso mais ir até outro ponto forte. Eu quero transferir R$5 para você. Eu não preciso sacar dinheiro no banco e te passar. Posso via Pix direto. O dinheiro cresce, ele é menos utilizado com o Pix. Aquela história de rachar a conta, não tem dinheiro, depois eu te transfiro e tal, não sei o quê, não tem mais desculpa. Acabou, desculpa, cara. Com o Pix isso aí acabou. É muito mais fácil. A Márcia ainda pergunta aqui, se aderir ao Pix, posso cancelar depois? Pode cancelar suas chaves, sim. Você pode cancelar as chaves. Né, os bancos eles foram obrigados pelo Banco Central a criar dentro dos seus apps e do seu... É bem focado em celular, tá, gente, o Pix.
dos seus apps e dos seus internet bankings. Eles foram obrigados a seguir um padrão visual. O Banco Central deu toda uma normativa de como colocar até os ícones na tela. Vocês vão entrar em todos os apps, vocês vão se sentir em casa. Caramba, é igualzinho no Nubank, é igualzinho a AMB Digital. Muda um pouco, mas o local onde estão as figuras é a mesma, para as pessoas não se perderem no Pix. Sempre que entrar no universo Pix nos seus celulares, você se sentir em casa. E era isso, né, a pergunta? Eu não sei se eu posso fugir um pouco do assunto, mas por curiosidade, se puder responder. E qual a tua opinião ou algum ponto, os pontos do cartão de aproximação que eu acho péssimo? O NFC. Então, estou aqui de novo falando do meu... Estou na mão aqui o meu SWAT, que chama Pay by the Wrist. Olha que bacana o nome, que a gente lançou com o Comitê Olímpico Internacional. Tive o prazer de trabalhar nas Olimpíadas fazendo todo o sistema de tickets junto com a Visa lá, no Rio de Janeiro, inclusive com a Copa do Mundo também. A gente foi o primeiro banco do Brasil a lançar as pulseiras de pagamento, cartões de aproximação foi a BPP, porque eu trabalhava junto com a Visa em inovação e tecnologia. Nós éramos o maior parceiro Visa em cartões pré-pagos do planeta. Isso é a BPP, eu trabalhei com isso. E uma das novidades foi o NFC, é o Near Field, Near Field, não sei o que é o C, né, o cartão de aproximação. O que acontece é que algumas instituições colocaram o cartão de aproximação sem senha até R$50. Isso não é um padrão, cada instituição define isso. Então, se você aproxima o cartão da maquininha e ele lê o seu cartão, né, eu dei o cartão, o seu relógio, a pulseira, esqueci de trazer as pulseiras para te apresentar aqui. Se a sua instituição, se o emissor disse que esse cartão até R$50 não precisa de senha, ele aprova automaticamente. Isso gerou muito medo nas pessoas. Mas, em contrapartida, isso é muito bacana. Poxa, eu ia andar de bicicleta só com o meu relógio, com a minha pulseira. E isso é uma prova d'água. Eu posso entrar no mar e ir na praia, surfar. Eu estou com o dinheiro na mão e pago onde eu quiser. Então, essa questão do pessoal, tinha até uns vídeos, o pessoal com carteira no bolso, aí vinha um sujeito atrás com uma maquininha e lia o cartão que estava na carteira da pessoa. Então, se a instituição permitiu que fosse até R$50 sem senha, realmente ia passar. Mas a instituição poderia decidir isso aí ou não. Então, acho que as falhas do NFC foram no Brasil por causa dessas decisões aí. E aí tem, como eu falei, a nossa empresa lá colocava o cartão numa conta diferente da conta corrente. Então, você transferia só R$50 ali. Se você fosse roubado, só te roubavam R$50. Não te roubava a sua conta inteira. Como tudo, né, Matheus? O Brasil tem o melhor sistema, mas tem os melhores fraudadores, né? A gente conversava disso antes de começar a palestra. Exatamente. Tem modelo de fraude aqui, a gente vai até meia-noite falando. Porque tem gafanhotos, assim, são nuvens de gafanhotos que vão chegando e fazendo os sistemas de fraude mais legais do mundo. Assim. São admiráveis, assim, os fraudadores. Porque não é só fraude em tecnologia, não é só um hacker que entra e quebra o seu sistema. São pessoas usando o seu sistema como lição mesmo. Rouba o documento de uma pessoa, abre uma conta num banco, pega essa conta, transfere dinheiro para o outro, sabe? São fraudes, como se diz? Fraudes sociais, não são fraudes tecnológicas também, que funcionam. Você respondeu isso aí sobre o NFC. Está respondida a pergunta? Porque... Tá sim, porque eu não tinha, pelo menos como eu só utilizo, eu só tenho uma instituição que eu tenho esse cartão, eu não tinha esse conhecimento que dependia da instituição, para mim eram todas as instituições eram início de R$50, era automático, entendeu? Eu não tinha essa informação. Exato, né? É uma preguiça de qual o problema de apertar 4 botões com a sua senha, né? Putz, gerou um transtorno no mercado inteiro porque os caras não quiseram colocar senha. Pra você ter uma ideia, eu vou te contar, falando nisso, o Brasil é o país que mais usa chip e senha. Nos Estados Unidos, eles se negam a decorar senha. Se vocês já foram para os Estados Unidos, o pessoal, você dá o cartão, ele vai até o caixa e volta com uma notinha para você assinar. E aí você fala, mas caramba, já foi embora meu dinheiro? Já. Por quê? Porque o americano se nega a decorar senha. Só que tem uma contrapartida também, né? Se você fraudar lá, você vai para a cadeia. É diferente do Brasil, que ninguém vai para a cadeia, não tem responsabilidade civil nesse lugar. Então, e isso nos remete até a retroagir, né? Porque lá no começo os cartões eram assim com assinatura, né? Exatamente. A gente foi para frente, a nossa tecnologia ficou bem pesada e a gente tem chip com a melhor criptografia. Os chips, a criptografia, o melhor computador
E até por isso que o seu cartão tem validade. Tá? O pessoal não sabe por que tem validade o cartão. Porque é um cálculo, mais ou menos, quanto tempo demora para quebrar a criptografia do chip? Se eu ficar processando numa máquina. Em geral, uns 4 anos. Então, seu cartão dura 4 anos, 5 anos. Entendeu? É por isso que seus cartões têm validade. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Então, a Sônia pergunta que uma boa parte dos bancos estão oferecendo Pix, né? Qual é o melhor critério de escolha de banco? Pô, depende. Se quer empréstimo, se quer... Então, por exemplo, meus bancos, nossa, eu tenho banco pra caramba. Eu vou até abrir meu app, porque eu não lembro até. Eu uso mesmo. Eu tenho a AME, a BS2, o Nubank e o Santander. Tem esses 4 aqui. E o C6. Eu tenho esses aí. Alguns são por curiosidade, porque eu tenho que fazer um benchmark, ver como o concorrente funciona realmente. Mas tudo vai com suas taxas. Tem umas que não tem mensalidade, outras que tem mensalidade. Um que eu uso para uma empresa, outro que eu preciso de um score enorme para fazer um empréstimo imobiliário, então algumas startups não têm. Algumas startups são só focadas, por exemplo, em cartão pré-pago. Então, não tem empréstimo. Então, você pode usar quando você quiser. Eu passo milhões lá, eu ganho 50 mil reais por mês. Eu passo milhões lá. Posso fazer empréstimo? Não, você não tem nenhum score, porque aquela empresa não faz empréstimo. Então, é melhor que se você opera muito dinheiro, é melhor você operar com quem faz empréstimo e usar as startups também, sei lá, para alguma coisa pré-paga, por segurança. Não quero ter no meu celular. Né? Quero ter no meu celular empresa que opera pouco dinheiro. Então, a escolha de uma instituição ou outra vai de muitos critérios individuais. Mas eu aconselho usar a AME, tá? O jabazinho ali tá rolando. O Diego não é uma pergunta, mas é um elogio aqui, né? Ele disse que o Pix é perfeito. Tenho 3 cadastros diferentes e uso eles basicamente todos os dias, inclusive no sábado, onde se fosse uma transferência, o dinheiro estaria na conta só no próximo dia útil, né? E o Pix entra imediatamente. Exatamente. Tá? Você está sábado à noite na balada, quer dividir a conta, pô, na hora todo mundo divide, não precisa sacar dinheiro, todo mundo junto transfere ali. E eu tenho mais uma pergunta da Márcia aqui ainda, se existe a possibilidade de agendar uma transferência pelo Pix. Existem 2 maneiras disso. Ou, onde é que eu estou aqui na apresentação? Até olhar aqui. Beleza. Vou olhar mais para frente aqui. Isso aqui. Só mostrar, parar aqui. Isso. Ou eu posso gerar um QR Code com a data futura, ou a sua instituição agendar o pagamento. O Pix por si só não, mas a sua instituição pode agendar. Como ela pode agendar uma TED, da mesma maneira que você agenda uma TED. A TED por si só não tem esse mecanismo, é o seu banco que controla um scheduler lá, uma agenda que vai tirar o dinheiro naquele dia. Se você não tiver o dinheiro naquele dia que você agendou, não vai rolar. Mas com o Pix é possível sim. Da mesma maneira com a TED. Não sei se ficou claro. Não, ficou claríssimo. Pessoal, mais perguntas, questionamentos aí para o Matheus? Estou aberto a responder qualquer coisa. Abertos a... Silêncio total. Silêncio total. O pessoal agora está processando ainda. O professor Osnei, eis que surge o professor Osnei. Caso tenha feito uma transação errada, tem como voltar? Não tem como voltar. Não, né? Inclusive, recebi um Pix errado esses dias e fiquei na dúvida o que eu fazia. Eu vi que era alguém que fez errado. Eu fui lá e devolvi, porque é possível devolver. Mas é possível devolver, então. Se você devolver, mas não é possível puxar de volta. Igualzinho uma TED, se você errou a TED, foi embora. É lógico que se você entrar na justiça, você pode reaver isso aí, mas porque é igualzinho a TED, é apropriação em débito. Você fez errado, pode devolver. Você é obrigado a devolver. Caiu 1 milhão na minha conta, que fiquei rico. Não. Guarda aí que uma hora você vai ter que devolver para alguém. Vai gastando essa... caso, então, na justiça tem como você entrar. Tipo, se der algum problema e tal, por exemplo, ser algo assim alto, tem como você... Que nem faz a TED normal lá, né? Reaver e tal, né? Exato. Mas aí é um processo judicial.
Exato. O problema é que se eu transfiro R$100 errado, cai R$100 na sua conta. Aí você, na maior boa vontade, vai, vou devolver. Você vai no meu outro banco, você vai pagar R$18 para devolver o dinheiro. Então você não devolve. Exatamente. Você fica aí, o dinheiro. Mas o Pix tem um dispositivo de devolução próprio. Isso é legal. Então tem um dispositivo de devolução próprio que você devolve. Não é obrigado, mas tem um dispositivo gratuito lá, que teoricamente vai ser gratuito. Professor Osnei, o senhor pode fazer uma para minha conta e a gente testa. O Marcos aqui está dizendo que Pode errar aqui, tranquilo. Esse QR Code funciona. Não, eu tenho 1 milhão. Vou colocar lá. A Receita Federal vai disponibilizar o pagamento de tributos via Pix. Legal, né? Própria Receita se utilizando aí dessa nova ferramenta. Legal, né? Você pode ser roubado e pagar na hora. Uma coisa legal, para quem é um entusiasta, né, do Bitcoin, dessas criptomoedas, quem é entusiasta disso, eu admiro, mas não sou entusiasta, não tenho nenhuma paixão nesses modelos. Acho que é legal, acho que pode ser o futuro, realmente não tem... Os caras que gostam de criptomoedas são apaixonados, veterados, mas eu só acho legal. Parabéns, uma hora que espero que funcione. Mas uma coisa que eu acho legal do Pix é que ele abre essas portas, porque as pessoas vão começar a usar QR Code, vão começar a ter confiança nisso. Porque imagina eu pedir para minha avó usar o QR Code lá do Bitcoin. Sabe? Não dá, cara. Não tem propaganda na televisão. Não tem a atriz da Globo falando. Agora tem a atriz da Globo falando de QR Code e a minha avó vai usar. Ela não usava antes, agora ela vai usar. Então, daqui a pouco, para usar o Bitcoin é um segundo, cara. O pessoal vai começar a ter confiança. Tem um outro viés aí, criptomoeda. Muito legal. Pessoal, mais alguém? Tem alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho só mais uma ali, Rafael. Eu ia perguntar para o Matheus, hoje, em questão, como você está tecnicamente, questão de segurança, vamos colocar até uma estatística aí de 0 a 100, quanto que você destaca hoje o Pix na questão de fraudes, né? O que realmente pode sofrer fraudes, porque sempre haverá aí fraudadores, né? Qual que é hoje o nível de segurança hoje do Pix? De novo, assim, do seu banco, a conexão do seu banco até a rede do Sistema Financeiro Nacional, não há fraude. É possível fraudar. De banco a banco. A segurança muda de banco a banco, conforme o compliance de segurança de cada banco. Aí vai depender muito do compliance dele e essa relação mesmo que se tenha, né? Então é o normal já que se faz hoje. Exatamente. O Banco Central exige que os bancos operem dentro de N padrões de segurança, inclusive os mesmos padrões de segurança da própria indústria de cartões, certificações e tal. O Banco Central exige isso. Então, de novo, a mesma segurança que você tem de usar uma TED é a mesma que você pode usar o Pix, sem nenhum medo. Ou seja, existe fraude pra caramba, né? Em TED e vai existir fraude pra caramba em Pix, porque o problema é das instituições e não do processo em si. E a responsabilidade do banco é a mesma que fosse do TED. Vamos supor, se dá uma fraude, alguma coisa, ele tem que devolver da mesma forma que é feito no banco normal. Exatamente, ipsis literis. É a mesmíssima coisa. Tanto que, como eu falei, o processo você vê que é bem parecido, né? Tá dentro do Bacen, o processo é muito parecido da TED e do Pix, só que um é uma tecnologia nova, o Bacen abriu fronteiras mesmo, o Roberto Campos, o Campos Neto lá, tá de parabéns, pelo menos nesse sentido, tecnologicamente, o Bacen fez uma coisa muito boa de velocidade e tecnologia, bem diferente do próprio SPB antigo. Fez uma coisa, a velocidade da luz o negócio. Então, a segurança está envolvida e as fraudes envolvidas com a sua instituição. Não tem instituições mais fracas, instituições mais novas, realmente acontece as fraudes, mas é de player para player. A Márcia faz um comentário aqui ainda, Matheus. Hoje, com as notas fiscais eletrônicas e os recebimentos e pagamentos eletrônicos, o trabalho da auditoria vai ser cada vez maior nos sistemas das empresas, né? Sim, e até automatizado, né? E cada vez mais automatizado, cada vez mais fácil, na verdade. Vai ser mais fácil auditar, de novo, para o bem ou para o mal. Daqui a pouco você não vai ter muitas saídas. Todo mundo vai saber
o Bacen vai saber cada vez vai ser mais difícil sonegar, cada vez vai ser mais difícil de escapar de malha fina, né? As coisas... Porque também, na verdade, com esse daí, a auditoria vai estar, bem dizer, quase tudo interligado, né? Não vai ter como fraudar, digamos assim. Exatamente. Já não tem, viu? É assim, as pessoas acham que, como eu mostrei, não há uma Já mudança, não tem. não há nenhuma mudança em todos os processos. Você com o Pix faz o mesmo cadastro que é feito no CCS lá do Banco Central, os informes, os reportes diários e mensais são todos os mesmos, então nada mudou, só mudou, a gente mudou uma casca de conexão e para facilitar a vida das pessoas. Se nós pensarmos em auditoria e controle, aumenta cada vez mais em relação ao governo, porque é lógico, né? Agora as transferências estão mais abertas, né? Então, lógico que a transação financeira, lógico que o governo vai... Daqui a pouco já está saindo alguma outra declaração financeira, alguma outra obrigação acessória financeira, a fim de que possam acompanhar essas transações, né? Ninguém vai dar o pirulito para nós, mas vamos tirar. Não vai ficar solto. Não. Tem o tapa na mão. Porque vai ter adesão em massa, inevitavelmente. Eu estou gostando muito, cara. Eu ia até dar um transtorno, até banco, sacar dinheiro para dependendo de coisa que tem que pagar, sabe? O negócio todo e qualquer tem coisa que tem que ser paga, tem boleto que tem que ser pago em lotérica. Então, assim, tudo isso meio que desaparece, né? Fica muito fácil de acontecer. Então, eu acho que a adesão vai ser em massa e realmente, a hora que o negócio pegar, eu lembro do cartão de viagem, por exemplo, que na época trabalhava na Confidence, no grupo Confidence de câmbio, aumentou exponencialmente, chegou a 50% da operação do grupo Confidence era dinheiro em espécie e 50% era em cartões do Visa Travel Money. E aí, poxa, isso era legal pra caramba, porque pensa com os olhos do Banco Central. Poxa, eu tinha agora visibilidade de tudo, conseguia arrecadar toda a informação, porque não era mais dinheiro em espécie, era dinheiro no cartão. E aí, de repente, o IOF subiu de 0,36% para 6,36%. Então, assim, o próprio paciente eles dão um tiro no pé, né? O pessoal parou de usar cartão, ninguém mais comprava cartão e voltou para a espécie, o dinheiro vivo. Então, chama curva de Laffer, né? Você já ouviu falar disso? Quanto mais imposto você cobra, menos você arrecada. Então, os caras, com certeza, uma hora vão querer cobrar imposto em cima do Pix, o pessoal vai parar de usar o Pix, mas vão tirar o imposto e o pessoal volta a usar o Pix. Vamos ver o que vai acontecer. Muito legal. E ele facilitou em tudo, né? Porque eu tinha mania de ficar gerando boleto no Nubank para transferir, para pegar o dinheiro cair no Nubank, para que daí lá não pagava TED. Agora não há mais nem essa necessidade. Exato. Como eu falei, tem um trabalho meu, não é na Bit Capital, trabalho à parte, político, né? E eu faço recebimento de doações lá. E aí tinha que gerar boleto, TED, o pessoal não doava por causa disso. Agora gera um Pix estático. Tá aí, o Pix da conta, tá aí. Se quiser, leia e doe. Como esse Pix que está na tela aí, que é o meu Pix da AMI, então vocês podem doar para a AMI. Muito legal. O Luiz Henrique isso vai diminuir o dinheiro em espécie em circulação, os ladrões vão andar com QR Code. Fica... Não sei. É um sonho meio idílico, assim, não sei se isso vai acontecer nunca. Né? O dinheiro espécie, poxa, a massa de pessoas no Brasil que não usa internet, que não tem celular, ainda é grande. Que não tem celular, não digo, mas que não tem internet é enorme, que desbancarizados são enormes. Então, muito poucos brasileiros têm banco frente ao número de brasileiros. Você pode procurar esses dados aí. Então, o dinheiro espécie vai durar ainda. O pessoal fica sempre falando nisso. Que vai consumir dinheiro espécie, eu não acredito, não. Tem muita gente ainda que faz questão, né, de usar o dinheiro em espécie, né? E muitos estabelecimentos ainda que se recusam a modernizar e usam ainda só o recebimento em dinheiro, né? Exato, ainda mais por causa disso, porque entra malha fina, entra pagamento de impostos, a pessoa quer sonegar, não quer declarar seus recebimentos. E principalmente bar, né? Tem muitos bares que não recebem no cartão, por exemplo.
só em dinheiro. Mas acho que uma próxima geração pode ser que sim, mas para o curto prazo, médio prazo, eu não vejo dinheiro espécie ainda sumir. Mas esses estabelecimentos menores que fazem questão do dinheiro em espécie, geralmente a grande desculpa deles é por causa da taxa das máquinas, né? Da taxa que pagam para as operadoras. Agora, essa desculpa já morreu, né? Exatamente. Exatamente o que você está falando. Essa desculpa morreu, né, com o Pix. E vamos ver qual vai ser a desculpa usada. É difícil falar, né? Porque pode ser um infiltrado aí, como disse o professor, pode ser um infiltrado da Receita lá, falar, só recebe em espécie. Aí não tem mais desculpa. O seu cliente na sua frente pode ser um infiltrado da Receita. A desculpa acabou. Uma dessa, né, Matheus? Sou um infiltrado da Receita Brincando. Exatamente. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui perto de 2 horas de conversa, né? O Matheus já tinha entrado até antes para conversar com a gente, né? Então, se vocês tiverem mais alguma questão, senão eu vou encerrar por aqui, né? Agradecer demais o Matheus pelas explicações, pelas noções de mercado, sobre a instituição financeira, sobre o nosso Banco Central, né? Realmente são coisas que a gente tem que valorizar. A gente tem aquela síndrome, né, do pobre, que coisa melhor tá tudo lá fora, né? Então, realmente é um motivo de orgulho essa nossa forma de trabalho, né? Quero agradecer demais a sua disponibilidade para estar aqui na FAPAR, falando com a gente sobre esse tema que é tão atual, né? Tanta gente com medo de entrar, com medo de se cadastrar e tudo, né? Então, acho que a partir daqui a pouco, pelo menos, acho que grande parte do que está aqui, que não se cadastrou ainda, vai estar se cadastrando. Sim. Da minha parte, eu também agradeço o convite. É uma coisa que eu adoro fazer, que é falar do assunto que eu trabalho, falar do meu dia a dia. É fluido para mim, porque eu estou falando disso o dia inteiro faz 10 anos. Então, eu adoro falar isso, agradeço a oportunidade, Rafael, Sibeli, Osnei, né? Vocês estarem aqui me recebendo. Nossa! Se vocês quiserem falar de outros assuntos, se querem falar do universo de cartões, é um universo bem maior e as pessoas não sabem quanta gente está envolvida nisso. Eu acho que eu contei uma vez, acho que mais de 10 empresas, quando você faz a transação de cartão, que estão envolvidas nisso daí. E para os alunos aí, obrigado pelo tempo também de terem assistido. Tá aí meu LinkedIn, podem entrar lá, fazer pergunta, pode me adicionar. E estou à disposição, gente. O que vocês precisarem. Matheus, olha, em nome dos cursos, né, de Ciências Contábeis e Gestão de RH, em nome da equipe de professores, em nome da instituição, em nome dos nossos alunos, eu te agradeço muito, né, por tu... realmente, a gente sabe que a tua agenda é um pouco complicada, né? E você conseguiu, assim, disponibilizar esse tempo para nós, e é lógico que nós queremos, em outro momento, conversar com você. Você já é muito bem-vindo ao nosso grupo, tá? Então, assim, e também sinta-se extremamente confortável e à vontade para nos contactar e dizer, olha, eu tenho tal assunto, gostaria de conversar, gostaria de passar, porque, assim, eu acho que mais do que nunca, e isso independente da área de atuação, as parcerias, as trocas de experiências é que realmente vão validar aí a excelência de carreira e de sucesso, sabe? A gente fala muito, sabe, Matheus, dessas palavras, sucesso, carreira, os alunos já ficam até meio, né? Mas é isso aí, a verdade é essa, e nós temos um público aqui já egresso, já formando, né? Então, né, o mercado está aí, né? E a gente precisa acompanhar todas essas variações que estão acontecendo e vão continuar acontecendo, e eu acho que a palavra se resume realmente no agradecimento pela tua participação, pela tua brilhante contribuição aos nossos alunos, para nós também, né? Então, muito obrigada e seja sempre, Matheus, sempre muito bem-vindo ao nosso grupo. Professor Osnei, eu gostaria que você também
né, colocasse algumas palavras, né, e também eu gostaria que todos os alunos, todas as pessoas que estão nos acompanhando, saibam que todos os eventos que são promovidos por nós são eventos, assim, construídos a várias mãos, né? Então, não é um evento feito por um único professor ou por uma coordenação, não. É várias mãos. Eu acho que aí, né, Matheus, é o grande barato da vida, é quando você realmente consegue saber que sozinho você não faz nada e que é realmente uma equipe brilhante, que eu tenho muito respeito, muito carinho, muito orgulho por essa equipe, né? E eu espero, meus queridos alunos, que vocês estão aí, estão assistindo, vão assistir depois quem não está presente, que leve isso para a vida, né? Sucesso, carreira igual equipe. Equipe unida, equipe de respeito, o sucesso é garantido. Tá bom? Muito obrigada a todos. Professor Osnei, para você. Eu quero aqui agradecer aos professores, né? Agradecer a professora Sibeli, ao professor Rafael, que fez a mediação, e agradecer o Matheus, né? Matheus, obrigado aqui em nome de todos os alunos, pela tua expertise, pela tua experiência, né? Pela forma, a calma, a tranquilidade aí de realmente transmitir esse conhecimento tão válido hoje, né? E tão inovador e também que vai fazer a diferença na vida de cada um aqui dentro. Quero agradecer os alunos também, né, que cooperaram bastante com as perguntas muito pertinentes aí, né? Isso fez com que a palestra também tivesse aí muitas perguntas. Eu acho que isso é um sinal bem positivo. Então, Matheus, que você possa aí levar de cada um de nós aí um grande abraço para você, né? E desejar muito sucesso aí, que, né, a professora fala, a gente fala tanto sucesso aqui, né, que o sucesso fique... Mas o que é sucesso, né? Sucesso é isso. É nós podermos ter esse momento, né, professor Osnei? Ter um momento com o Matheus, que conhecemos hoje, e que já estabelecemos aí uma ligação, né, uma parceria, e vamos caminhando. E é assim que o sucesso se estabelece. Com certeza. E lembrando, né, não ser chato, que amanhã tem mais, né? Não, inclusive, Matheus, eu sei que a gente já encerrou, mas sabe qual é o tema do nosso bate-papo amanhã? Empreendedorismo de uma forma geral, naquele sentido assim, e agora? Me formei, e agora? O que faço? O que faço eu da vida após a minha titulação? Aquele momento tão especial, né? Conte para os alunos o que eu sou formado. Eu vou contar. Olha, pessoal. E outra coisa... Não, eu acho que vou deixar você contar, mas eu vou fazer um comentário antes do Matheus contar. Por isso, gente, a gente se reinventa. E ontem, linkando com a palestra de ontem, o que a professora Mônica falou para nós? Que o importante é você ser feliz. Você se forma em uma área, vai buscar outra área, vai trabalhar. Conte, Matheus, para os nossos queridos alunos, como foi a sua trajetória aí? Fala só. Bom, eu desenvolvo software desde os 15 anos, mas eu sou formado em fisioterapia, eu sou especialista em neurologia de adulto, reabilitação esportiva do joelho e medicina chinesa. Trabalhei antes desse universo. Trabalhei em UTI, trabalhei em reabilitação cardiopulmonar. Então, assim, outro universo. Eu acho que realmente é buscar a felicidade, fazer o planejamento bem feito, mudança de carreira minha, a volta da carreira foi um capítulo enorme da vida, assim, e com a ajuda da família, com bastante planejamento. E hoje, minha especialidade em gestão de projetos e produtos e Lean Startup, que é um negócio que dá para a gente falar um dia que vocês quiserem aqui. Dá para a gente trazer um monte de coisa para a gente conversar, se vocês quiserem que eu volte. Claro, mas você já está convidado. Matheus, você não somente está convidado, como você já faz parte desse grupo que pensa em inovação, em tudo diferente. O nosso negócio é esse. Nós queremos nos destacar dessa forma, com competência e extremamente com diferenças aí, né? Cada um buscando o seu caminho diferente, né? Só a gente tinha encerrado as questões aqui, só um minutinho. O Marcos me mandou uma aqui, eu vou ter que fazer, né? Ele disse que ele tem usado muito... Rafa quer falar.
Tá Não bom. sobre bursite, né? Porque pode falar de bursite também, que eu entendo. Ler, né, Matheus? Fica muito na frente do computador aí, o pessoal. Contador, meu Deus. Mas o Marcos está falando aqui que ele usa muito o aplicativo Cashback, né? E está perguntando, vai ter uma forma híbrida, né, de pagar? Ganha cashback via Pix? Pode ser. Agora que vocês são da AME aí... Agora, a AME é especialista em cashback, né? Cashback é um reembolso, uma premiação para atrair realmente clientes. Então, é decisão de cada instituição de pagamento. Não é nenhum modelo de negócio do Banco Central. É como se você me paga R$100 e eu devolvo 10. No fundo é isso, sabe? Porque se você consumir até... Tem em shopping center, né? Se você consumir até R$400 no final do ano, ganha um panetone. Sabe? Essas coisas que faz... Cashback é isso. Então, cada instituição decide o dinheiro que devolver para você e é uma forma de atrair cliente. Então, se vai ter ou não, depende de cada uma. A AME já faz isso, né? Então, já usando o Pix da AME, você vai ter cashback já. A Rafa queria falar, Rafaela. Não, eu ia comentar que a palestra foi ótima, muito esclarecedora, mas realmente a informação mais surpreendente foi a formação do Matheus. E realmente linkou muito com a palestra de ontem, foi perfeito. Não, foi perfeita, né, Rafa? Exato. Legal. Então, tá bom, gente. Muito obrigada, então, a todos. Uma ótima noite. Matheus, carinhosamente, mais uma vez, muito obrigada. Já foi enviado o certificado para o professor Rafael. O professor Rafael vai transmitir a você. Muito obrigada e sinta-se já do nosso grupo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite, professores. Até amanhã, pessoal. Não Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Até. Tchau. Obrigada.